Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje é um vídeo um pouco diferente, mas eu comecei a ter uma ideia de fazer o Ricardo ler alguns dos meus livros, alguns dos meus livros favoritos, pra eu ver o que ele acha, se ele também gosta. E o primeiro deles que eu decidi colocar pra esses vídeos é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Já que eu amo a Colleen Hoover, tinha que ser da Colleen Hoover primeiro. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu faço mais, então não esquece de comentar aqui o que você achar. Então, basicamente, eu gravei um pouco aí de vlog dele lendo, e aí no final ele vai fazer as considerações dele, uma resenha e tal. Se tiver algum spoiler, vai ser só na parte da resenha dele, mais pro final, e eu vou colocar alerta de spoiler, então o vlog e o começo dos comentários dele são sem spoiler, e depois a parte que tiver spoiler eu vou colocar um alerta. Então se você não leu o livro ainda e quiser fechar, assistir outro dia ou não, fique tranquilo. Então já curtiu o vídeo pra mim, se inscreve no canal. Se você for comprar É Assim que Acaba ou qualquer outro livro, qualquer outra coisa que tenha na Amazon, usa meu link, eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso, então me ajuda muito. E vamos ao vídeo, espero que vocês gostem. O que você achou dos 3 primeiros capítulos? Prefiro Machado de Assis. Sério agora? O que você tá achando? Eu acho que é um roteiro muito parecido com filmes da Netflix. Em que o casal, que à primeira vista é totalmente diferente, vai acabar ficando junto. Tá bom? E já melhorou alguma coisa? Eu não. Esperando ficar bom. Nenhuma opinião mudou ainda? Não, continua parecendo uma série da Netflix. Mas não apareceu a parte do... Não sei se posso falar. Deixa eu ver onde você tá. Você tá no meio do capítulo, quem faz isso? Ah, tá ainda. Não sei, vou ter que olhar ver se já chegou na parte que eles estão pensando. Mas eles estão no capítulo 7, na metade do capítulo. Não consigo parar na metade do capítulo. A narrativa ficou um pouco melhor. Os comentários super sucintos. Sim. Estou planejando terminar esse livro em uma semana. Ótimo. Em uma semana vocês verão esse vídeo. Hoje é dia 27 do ano. Vamos ver. Em primeira mão, o que achou? Não, vou ter que aguardar a revisão final. Ah, não, mas agora que você terminou, tá fresquinho. O que você achou? Ai, ai, ai. Não posso emitir juízo de valor sem pensar nisso. Não. Tô processando ainda. Tô processando. Tá bom, o Ricardo está aqui pra dar as considerações finais dele sobre É Assim que Acaba. Depois de terminar de ler, ele vai finalmente falar. Não sei o que ele vai falar. Bom, eu separei aqui alguns critérios para poder fazer uma avaliação do livro como um todo, né? Muito profissional. Tem que ter algum critério. Basicamente eu separei 5, né? Enredo, tempo e espaço, narrador, linguagem e personagens, tá? Então eu vou dar uma nota para cada um e depois fazer uma média, tá? Considerando aí uma escala de 0 a 10. Primeiro ponto, sobre o enredo, né? Então dá pra gente quebrar o enredo em 3 partes: início, desenvolvimento e o clímax.
Então, o início é a parte até ficar claro qual é o conflito, o principal conflito do livro, tá? O desenvolvimento é o desenrolar desse conflito e o clímax é o desfecho. Particularmente, eu achei que o início do livro ele foi muito extenso. Então, até ficar claro qual era o conflito, demorou bastante. Então, isso ficou lá para a página 180, capítulo 14, ou seja, na metade do livro. Geralmente, nos livros que eu costumo ler de romance, esse conflito ele fica claro mais no começo e boa parte do livro é no desenvolvimento desse conflito. Então, é algo que eu gosto mais, porque não fica esse clima de suspense, de o que vai acontecer e tal. Então, essa acho que é um ponto que, para mim, é negativo. Então, eu gosto mais do desenvolvimento do conflito, que nesse caso teve menos páginas do que o início. Então, eu achei que esse começo ficou muito série de Netflix, como eu até comentei com a Vitória. Que é quase o contrário do que todo mundo fala, sabia? Todo mundo reclama que esse começo eles ficam juntos muito rápido e... Daí... Eles ficam juntos muito rápido, mas foi o que eu falei no meu vídeo, que isso serve porque senão o livro ia ficar enorme. Assim, eles ficam juntos muito rápido, mas aí tem uma continuação como se eles estivessem já vivendo essa vida feliz. É realmente muito rápido, mas tudo parece que caminha para um desfecho feliz. E isso toma, acho que, bastante tempo do livro. Entendi. E o clímax, eu achei que o desfecho foi ok, né? Bem rápido. Lá no capítulo 35, já nas últimas páginas do livro. Então, nesse sentido, tudo que ficou enrolando ali, até então, acabou muito rápido. Então, nesse ponto, ok. Eu dei uma nota 7,5 para esse critério, que não é tão ruim assim, né? Se você considerar. Eu tava esperando uma nota. Tempo e espaço. Deixa eu pegar uma caneta. Meu Deus. Bom, tempo e espaço é onde se dá a narração, né? Então, nesse sentido, assim, para mim, neutro, Boston não é uma cidade que eu tenho opinião formada sobre. Só conheço pelo Boston Celtics na NBA. Mas, ok, né? Acho que não tem muito a se falar. Passa-se no século XXI a história, então acho que sem maiores comentários sobre isso, com uma nota 8,5 aí. Do ponto de vista de narrador, é uma classificação autodiegética, né? Quando o narrador é o personagem principal. Então, acho que não teve nem nada que desabonasse aí a narradora, foi bem fluida a linguagem. Então, nesse sentido, dou uma nota 9. O próximo ponto é da linguagem, né? Então, como eu falei do narrador, a linguagem foi bem fluida. Então, acho que a tradução, né, foi muito literal, não tem uma linguagem muito rebuscada, termos difíceis. Então, a linguagem é bem moderna e tal, então acho que também... É uma coisa que falam bem da Colleen Hoover, que é um livro bem fluido, você não demora pra ler assim. Sim, você não precisa, sei lá, pegar um livro como a do Machado de Assis, por exemplo, você lê uma página e, eu tenho que voltar e ler de novo porque não entendi bem. Sim. Então, é isso. Esqueci de dar uma nota para esse critério. Mas acho que eu vou repetir o 9 aqui. E por último, personagens. Então aqui acho que foi onde eu dei a menor nota, aliás, porque tem algumas críticas contundentes, tá? Lembrando, isso é minha opinião, com base Podem jogar hate dele. nas minhas experiências, né? Não é o estilo de livro que... Não é muito o estilo de livro que eu gosto de romance, eu gosto mais de romances mais nacionais, né? Clássicos. Então eu dei uma nota 6, né? Vou começar dando a nota e vou explicar agora por quê. Bom, os principais personagens, né? Alyssa, Marshall, Lily, Riley e Atlas, né? A Alyssa e o Marshall são os personagens secundários, acho que quanto a eles não tem muitos comentários, né? Agora Lily, Riley e Atlas são os principais. E aí, né, lendo a parte póstuma do livro lá, o epílogo da autora, epílogo não, a nota da autora. Nossa. Lendo a nota da autora, A nota da autora. ela explica, né, que esse livro
não é assim um romance ficcional. Ela quis fazer, além de uma homenagem à mãe dela, fazer uma espécie de crítica social ao machismo, à violência doméstica e esse tipo de coisa. E aí eu achei que teve uma parte, ela focou, digamos, muito no se a mulher deve ou não aceitar o comportamento do homem e não no comportamento do homem em si. Então a luta interna da Lilia, se ela deve ou não ficar com o Riley ou se ela deve ficar com o Atlas, e não se aborda muito essa questão do comportamento do homem, por que ele é violento. Simplesmente atribui-se isso a um trauma familiar e ok, não se explora isso mais a fundo. E eu achei que isso fica um pouco solto no livro. E ela até, a personagem, ela até fala num trecho, achei isso inclusive engraçado. Ela fala, poxa, por que o foco não é no homem, o foco é no que a mulher vai fazer, se ela deve voltar ou não. Então isso, sei lá, para mim foi um pouco confuso, né? Acho que, claro, o foco deve ser em, digamos, na luta da personagem, mas buscando investigar um pouco as causas do porquê que os homens são violentos, né? Aquela coisa do machismo estrutural. Isso não é muito abordado, das causas raízes desses problemas. Acho que o motivo não é simplesmente o Riley ter tido um trauma com o irmão. Claro, com certeza isso tem um peso relevante, mas todo homem que é violento não perdeu um irmão num acidente. Então isso fica meio solto. E aí, né, um ponto que eu achei, pegando um gancho sobre isso, é que como que o Riley vai ser um bom pai mesmo tendo um comportamento errático, agressivo? Então ele não está tratando, não está fazendo nada a princípio para lidar com isso, para melhorar. Ele só fica naquelas promessas vãs dele, mas não tem nada de... ele tem até um ponto que fala que ele faz terapia até hoje, mas assim, pelo jeito não teve muita mudança, né, desde então. E fica meio... como eu falei, solto, né? Ele vai continuar sendo violento? Continuar sendo violento contra as mulheres? Beleza, ali ele se livrou dele ali. Mas, e aí, né? Ele não teve nenhum tipo de punição também. Isso me incomodou bastante. Digamos que a punição por ele ser violento foi se separar da Lily. Ele, sei lá, foi privado do amor dela. Mas isso não é, digamos, uma punição. Isso é o mínimo, né? Devia ser preso, sei lá. E aí tem até uma crítica, acho que a autora envolve ali um preconceito social de alguma forma, porque tanto no caso da Lily, ela não denunciar o Riley é baseado muito na reputação dele. Então ele tem uma reputação ali como neurocirurgião e tal, e ela não quer denunciar ele por isso, ali no momento que ela vai para o hospital e tal, ela não quer prejudicar a carreira dele. E a mãe dela, da mesma forma, quando o pai dela lá agredia ela na adolescência, a mãe não denunciava muito porque ele era prefeito da cidade. Então, tinha uma reputação a ser defendida. Então, isso seria uma justificativa para não denunciar. Quer dizer, se fosse, sei lá, alguém numa profissão menos nobre, digamos assim, não que eu acho que existam profissões menos nobres, poderia ser denunciado. Então, a profissão da pessoa, ela vai definir se ela vai ou não ser denunciada pelo que ela comete. Enfim, se for uma pessoa pública, ela vai ser acobertada. Então, Você achou que o livro dá uma defendida nisso? O livro, digamos, reforça que se você for homem branco, rico, você pode ficar impune. No máximo você vai se divorciar da sua mulher, mas você vai ficar impune, você vai continuar vivendo sua vida normalmente e fazendo mal a outras pessoas. Claro, o livro ele acaba ali, né, no Atlas, quando junto com a Lily, mas ele não aborda, né, e aí, o que acontece com os outros personagens? Entendo, né, o livro fica restrito a isso, mas já que a autora quis fazer uma crítica à realidade, não deveria ficar solto, né? O cara vai continuar vivendo a vida, será que vai ter outra namorada? Será que ele vai ser violento com essa namorada? Porque ele continua, digamos, livre para fazer o que ele quiser e agindo da mesma forma, né? Nada indica que ele vai mudar esse comportamento dele. Outro ponto, né, a questão um capítulo que fala que o Riley tentou estuprar ela numa cena e ela evita denunciar ele. Então achei isso também
pô, é algo muito pesado, né, pra ficar, digamos, impune. Ela vai carregar esse trauma pra vida inteira e ele vai continuar vivendo a vida dele sem nenhum tipo de punição, né? Que é o que acontece na vida real, né? Sim, sim. Nesse ponto de vista, acontece muito, mas se aí é um ponto que eu acho relevante. Se a crítica da autora era para tentar empoderar as mulheres, ela está tendo o efeito contrário ao não denunciar. Eu entendo que ela quis ir mais por um lado do que acontece na realidade, mas se a vontade dela era empoderar, devia ter lutado contra isso de alguma forma. Claro, não estou dizendo que é fácil lutar, obviamente que não é, mas se a mensagem do livro era sobre empoderamento, que eu acho muito válida, e nesse ponto de vista acho muito, muito boa, bom o desfecho, e aqui obviamente contém spoiler, né? Sim, eu vou dar um aviso na parte que você começou a falar. Tá bom. E obviamente que se ela... Esqueci o que eu ia falar, perdi o ponto agora. Que ela tratou a realidade, mas se ela queria empoderar, ela devia ter ido por outro caminho, sei lá. Isso aí. Enfim, o que muita gente defende é que ela tentou só trazer a reflexão, né? Tipo, o cara não é punido, blá blá blá, porque é assim que acontece na realidade. Mas sim, num livro, numa ficção, poderia ter sido aprofundado. Sim. Bom, acho que a mensagem do livro, em geral, ela é muito importante, né? Sobre empoderamento da mulher para conseguir se desvencilhar de situações tóxicas, abusivas do marido. Então a personagem consegue fazer isso no final das contas, ela sai daquele relacionamento abusivo e vai para um relacionamento melhor. Então, nesse ponto, né, já é um grande passo, né? A maioria das mulheres fica presa no relacionamento por muitas outras questões, mas a Lily felizmente consegue se desvencilhar. Eu achei muito legal também a homenagem que ela faz à mãe dela, né, que conviveu nisso por muito tempo, então, e conseguiu também, da mesma forma que a personagem, né, sair disso, tanto que o livro é uma homenagem à mãe dela. E é isso, ficou aqui com uma nota 8 no final, na média. Acho que é uma nota muito boa. Se fosse para dar de 1 a 5 estrelas. 4. 4 estrelas? É muito melhor do que eu esperava. Quer dizer, quando eu dei pra você, eu esperava uma coisa. Quando você começou a ler, eu pensei, meu Deus, vai dar 1 estrela pro livro. Digamos que do meio pra frente a coisa ficou melhor. Então recuperou ali a leitura. Realmente no começo estava com preguiça de ler. A coisa tava... Enfim, não acontecia nada de novo. Aquele romancinho perfeito e tal. Gosto. E aí a coisa melhorou depois. Muito bom. Mas é isso. Foi isso então, gente. Essa resenha foi bem mais profissional do que eu esperava. Quando eu vou falar de um livro, eu venho aqui, não sei nem descrever o livro direito, não sei nem o que eu falo do livro, ele anotou tudo, fez a parte dos personagens ali com spoiler, o resto com notas, uma coisa assim, ó, que eu não esperava. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu faço mais esse tipo de vídeo. Eu tô até pensando em dar Verity pra ele ler do próximo. O que vocês acham? Comentem aqui pra mim. Não esquece de se inscrever, dar o like. E é isso. Um beijo e até a próxima.